Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a nossa missão de alma, o nosso legado. Muitas pessoas chegam no consultório e depois de alguns atendimentos, elas perguntam: Edson, e como eu faço para saber qual é a minha missão, o que eu vim para fazer aqui? Que eu já estou na busca de conhecimento, já estou nessa melhora ou busca interna, né, de se melhorar, e elas ficam se perguntando qual é a missão de vida. E hoje eu vou trazer uma clareza para vocês entenderem como você pode saber qual é a sua missão, o seu legado, o que você se propôs a fazer nessa encarnação. Então fica comigo até o final e vamos juntos para essa jornada de transformação e expansão de consciência. Meu nome é Edson Luiz, sou terapeuta quântico, formado em neurociência clínica, hipnose clínica, PNL, constelações sistêmicas, sou mestre em diversos tipos de reiki, tratamentos multidimensionais, tratamentos estelares, mesas radiônicas, radiestesia e muito mais. Então, será uma honra conduzir e auxiliar vocês até essa jornada de transformação e autoconhecimento. Por muito tempo, eu também me fiz essa pergunta: o que eu vim para fazer aqui? Qual é o meu legado? Qual é a minha missão? O que eu me propus nesta vida, nesta encarnação? E essa é uma pergunta muito constante em quem está nessa busca de conhecimento, essa busca de melhoria, porque você quer saber o que eu me programei para fazer aqui. Será que é só nascer, crescer, estudar, ter uma família, ter filhos, comprar uma casa, um carro e depois partir para o plano espiritual, para o segundo anel? Será que é só isso que nós viemos fazer aqui? Ou é muito mais o nosso legado? Ou é muito mais essa nossa missão? Eu vou te contar a minha história para você entender como a nossa missão de alma começa a se aparecer para nós. E quais são as formas e ferramentas que você pode ter para te ajudar, te auxiliar nisso, para você entender o que você veio fazer aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com outra visão. Em 2019, eu comecei a minha jornada, a minha caminhada de autoconhecimento por um acaso. Estava estudando sobre o mercado financeiro, tinha recém acabado um relacionamento, fui morar na casa do meu pai até saber o que eu iria fazer da minha vida. E nisso comecei a fazer cursos, formações para trabalhar no mercado financeiro. E certo dia apareceu para mim alguns cursos falando de prosperidade. Primeiro apareceu a trilha da benzedeira. Eu quis entender aquilo. Eu não acreditava em nada, gente. Não acreditava em espiritualidade, em seres dimensionais, em energia, nada. Era bem na Matrix mesmo, sem conhecimento algum. E quando eu fiz essa formação, cursinho básico de benzimento, aquilo me trouxe um outro olhar. Depois disso, apareceu o Reiki. Fiz um curso de Reiki de nível 1, para isso tudo pensando na questão de prosperidade. Não era nem para melhorar a energia, nem nada, mas sim como melhorar a minha prosperidade, abrir os meus caminhos. E certo dia eu fui receber Reiki na casa de uma amiga, que a mãe dela, ela era cabeleireira e a mãe dela aplicava Reiki. Eu fui lá. A mãe dela era reikiana nível 1, mas ela me aplicou Reiki e quando eu fui descer da maca, eu quase caí no chão. Tava com as pernas mole, tava com o corpo mole. Eu disse: meu Deus, isso funciona. Essa energia funciona. E aí ali eu me senti enganado. Eu disse: como que até hoje eu não sei sobre nada disso? E aí eu comecei a estudar radiestesia. Quando eu peguei o pêndulo e comecei a fazer perguntas e a entender outras coisas, eu disse: meu Deus, como eu não sabia desse conhecimento até hoje? Como eu não sabia de nada disso? E aí eu comecei a estudar. Tanto que o curso de mercado financeiro eu já nem tinha mais vontade, eu não conseguia mais olhar para aquilo.
a minha vontade era cada vez estudar mais. Aí comecei a estudar com o professor Hélio Couto, o caminho das palestras, fazer ressonância harmônica, e isso tudo começou a me levar mais para dentro. Fui fazer mais formações de Reiki, até se tornar mestre. Depois chegou os tratamentos multidimensionais e estelares. Depois eu fui para hipnose, para PNL, para parte sistêmica. Isso tudo no decorrer dessa jornada. E aí comecei a atender gratuitamente em alguns grupos, com Reiki, com mesas radiônicas, e aquilo dentro de mim eu me sentia bem. Ainda não entendia sobre essa parte de missão, de legado, do que nós viemos para fazer aqui. Até que em 2023, na realidade 2022, outubro de 22, eu fiz uma rifa solidária no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Vacaria, onde meu pai residia. Fiz uma rifa solidária com bonificações, as premiações eram tratamentos energéticos e espirituais. E aí divulgamos para vários lugares, teve algumas terapeutas que divulgaram para São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares, e teve uma pessoa, que hoje é a minha esposa, ela ganhou uma das premiações, que era um tratamento multidimensional e estelar. Era para outra terapeuta atender ela e foi levando tempo, uma semana, 2, 3, e essa terapeuta não atendeu ela. Eu entrei em contato, falei com ela, programamos o seu atendimento e ali começamos uma amizade. Começamos a conversar, comecei a tratar ela também, comecei a fazer alguns outros tratamentos e atendimentos para ela. Quando chegou em dezembro de 22, ela me convidou para vir para cá, Peruíbe, litoral sul de São Paulo, onde nós estamos agora, para vir para conhecer o local, a energia. E nisso eu tinha um projeto que eu compartilhei com ela. Falei, Esther, eu tenho um projeto de expansão, eu quero montar um local para atendimentos, para atender pessoas, para terapias, para retiros espirituais, para tudo isso. E ela, na hora, ela disse, nossa, Edson, eu também. Eu fiquei na dúvida, vou, não vou, vou, não vou. Bate aquele medo. Sair do Rio Grande do Sul para São Paulo era uma experiência nova. Eu estava num momento de renascimento interno. E eu vim em janeiro. Falei, vou esperar passar as festas, Natal e tudo mais aqui com a família e depois eu vou. Vim para cá em janeiro de 2023 e agora em 2026 eu não voltei mais. O que aconteceu? Cheguei aqui, nós conversamos, tínhamos ideais, projetos muito semelhantes e no meio dessa conversa e dessa jornada nós começamos a receber algumas mensagens da espiritualidade por meio dela, que ela é um canal de tecnologia mental, de mediunidade, onde vieram nos falando que nós somos almas gêmeas, já vivemos algumas vidas juntas, várias vidas juntas, e temos um legado juntos nessa vida para cumprirmos. E aí falaram de N vidas, N situações, tem até um livro que é da Zíbia Gasparetto, chamado Esmeralda, que conta uma história nossa. E isso tudo foi trazendo uma clareza, foi trazendo uma direção, até que vim para cá, em definitivo, em 2023, começamos a morar. Quem conhece aqui o litoral de São Paulo, litoral sul, nós fomos morar no Guaraú. O Guaraú é uma reserva ecológica, no meio da mata. Lá tem muita energia, tem muitos avistamentos, tem muita coisa, então vamos morar para lá. Fomos morar para lá e nessa busca de conhecimento começamos a fazer alguns atendimentos com apometria, atendimentos com mesa radiônica e com as terapias que nós trabalhamos hoje.
Começamos a fazer tudo isso. Até que chegou um momento que nós fazíamos apometria para as pessoas e começava a vir resquícios, energias, até mesmo obsessores para o nosso campo. E aí fazia uma apometria para uma pessoa, ficava 2, 3, 5 dias mal. Aí tinha que limpar o nosso campo. E eu falei para minha esposa, que hoje é minha esposa, claro. Eu disse, eu não quero mais. Eu não quero mais trabalhar com terapia, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer essas coisas, porque acaba que depois nós temos que limpar o nosso campo e aí dava briga, dava discussão, dava conflito. As coisas não andavam na nossa vida. Eu disse, não vamos mais. Aí continuamos a nossa busca de conhecimento, até que no final de 2023, minha esposa viu uma live do Rafael Hungria falando de Dáquila Pesquisas, falando da Terra Convexa, que quando eu vi o vídeo foi impactante para mim, eu me senti muito enganado por mais tempo das mentiras que o governo oculto, que o GEO conta para nós, que essa Matrix acaba nos manipulando. Janeiro de 2024, nós propusemos, se entrasse o dinheiro, nós iríamos conhecer Dáquila. Fomos conhecer Dáquila em janeiro. Ficamos em janeiro, ficamos em fevereiro lá. E abriu uma oportunidade de trabalharmos com pedras e cristais. Tem alguns parentes meus, alguns conhecidos que moram em Ametista do Sul. Nós fomos para lá, pegamos pedras, cristais e fomos para Dáquila, além de participar da atividade de campo, tirar a nossa simbologia, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Nós vendemos muitas pedras e cristais. E eu falei para minha esposa, eu disse, vamos trabalhar com pedras e cristais, vamos largar de mão terapia. Vamos largar de mão, não condiz mais com nós isso. E aí, nós pegamos e voltamos para casa em março. Não, na realidade abril. Nós fomos janeiro, fevereiro, março. Em abril nós estávamos voltando para cá. A gente passou antes em Ametista do Sul, encheu o carro, comprou muitas coisas e viemos para Peruíbe. Nisso nós tínhamos mudado do Guaraú aqui para a parte mais da cidade. Tínhamos deixado lá todas as caixas fechadinhas, alguns utensílios novos, como máquina, fogão, tudo na caixa novinho. Quando nós chegamos na casa, a casa tinha sido assaltada, tinha sido levado tudo. Só não levaram as nossas roupas. E aí nisso, eu peguei, olhei para cima e eu mandei todo mundo para aquele lugar. Mandei espiritualidade, mandei os seres estelares, dimensionais, as 49 raças, mandei todo mundo para aquele lugar. Falei muita coisa. Eu disse, como que nós vamos para buscar conhecimento e nós chegamos na nossa casa, ela é assaltada, é tudo roubado, é tudo levado? Que M é essa? Que coisa é essa? Eu me senti invadido, eu me senti inseguro. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. A minha esposa mais ainda, porque tinha utensílios de cozinha, tinham coisas dela, tinha muitas coisas. Então, levaram tudo. E nós com um carro cheio de pedras e cristais. Mudamos para uma outra casa, começamos a trabalhar aqui na cidade, a montar uma banca no centro, pegamos liberação da prefeitura e estava tudo fluindo, tudo andando, as coisas muito boas, até que nós nos programamos de ir para a atividade de campo em Dáquila Pesquisas de setembro de 2024. Nós falamos de novo, se for para nós irmos, vai dar tudo certo. O que aconteceu? Parou um rapaz numa caminhonete lá e comprou todas as árvores, fontes que nós tínhamos e a gente foi para essa atividade de campo. Fomos na atividade de campo. Quando nós saímos de Campo Grande, nós fomos para Ametista do Sul. Como já ia chegar final de ano, nós compramos muita coisa, enchemos o carro e também mandamos coisas por transportadora. Quando nós estávamos voltando, o nosso carro estragou em Curitiba. Estragou o câmbio automático. Nós voltamos de guincho, chegamos aqui, foi feita uma avaliação, dava aproximadamente 15 a 20 mil reais para consertar o carro.
E aí bateu aquela insatisfação, aquela raiva, aquele sentimento de como assim? Segunda vez que nós vamos para a Dáquila, nós vamos buscar conhecimento e nós investimos todo o dinheiro que nós tínhamos em material e agora estraga o carro. E aí? Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos prosseguir com tudo isso? Mais uma vez eu mandei todo mundo para aquele lugar. Fiquei muito chateado, com muita raiva de tudo isso. E o que aconteceu? Nós pegamos, deixamos as pedras, os cristais, mudamos de casa, fomos para uma outra casa um pouco maior e começamos a pegar o pessoal que faz esses carretos, que leva as coisas aqui dentro da cidade mesmo. Nós estávamos investindo em torno de R$ 300 entre ida e volta, mais alimentação. E o que acontece? Tinha dias que nós vendíamos R$ 200, R$ 300. Nós estávamos pagando para trabalhar. E eu falei para minha esposa, meu Deus, não dá mais. Não dá um sol escaldante, 30 e poucos graus, embaixo de guarda-sol. Algumas pedras, alguns cristais, algumas artes estavam começando a degradar, a estragar. E naquele momento eu me perguntei muito, o que eu vim para fazer aqui? O que nós viemos para fazer aqui? Falei para a espiritualidade, que legado tão grande é esse? Tanto que na minha simbologia sai que eu sou um representante de Vênus e vou ajudar muitas pessoas, crianças e idosos mais ainda, e ser um representante, trazendo essa energia de Vênus. E eu disse, e aí? Cadê as coisas? A gente vai uma vez buscar conhecimento, roubam a casa, a gente vai outra vez, estraga o carro. E o que acontece? Nesse momento, a única forma que tinha para fazer era voltar a atender. E até me emociono com isso. E veio uma paciente para ser atendida em outubro de 2024. E de outubro de 2024 eu não parei mais. Se vocês pegarem alguns vídeos meus do ano passado, até o vídeo que tem mais movimento, que é qual é a sua frequência em hertz, nós estávamos numa casa pequenininha, onde na garagem nós deixávamos o carro do lado de fora, que estava estragado, ficava as pedras e os cristais, era um sobradinho bem pequeno, embaixo tinha a cozinha, em cima uma sala e o nosso quarto. Na sala eu estava atendendo. A grande maioria dos atendimentos online. E ali começou. Muitas pessoas falam que janeiro, fevereiro, março é um mês que para tudo. Gente, eu nunca parei. Eu nunca mais parei. De outubro de 2024 para cá. Em final de 24 eu conheci o plasma, que hoje é uma tecnologia que ajuda a mim, a minha família e a muitas pessoas. Tem muitos vídeos aí nós falando. Tem muitos vídeos que eu estou falando e explicando sobre o plasma. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Tem situações ruins, tem situações desgostosas, tem coisas que são na nossa vida, mas que elas vêm trazer ou uma mudança de rota, que nada do que é ruim realmente é ruim, é algum aprendizado que está sendo trazido, ou pode ser repetição de ciclos na sua vida, aquilo está vindo novamente porque está repetindo padrões e eles vão continuar vindo para você entender que isso é uma repetição, ou para você mudar a rota, que foi o nosso caso. Dali em diante, eu conheci o plasma. Dali em diante, eu comecei a fazer apresentações sobre radiestesia, ensinar um básico sobre radiestesia e medir a frequência, a energia,
a vibração. E de lá para cá, gente, eu realmente entendi todo o conhecimento que eu tinha. Eu estou ajudando muitas pessoas. Eu ajudei a mim, primeiramente. Muitas dores, muitos traumas, muitas feridas emocionais, muitas dores na minha criança. Isso, num próximo vídeo, nós vamos falar. Consegui ajudar minha esposa com seus problemas emocionais também. E olha quanta mudança na nossa vida. E no meio disso tudo, eu entendi que o meu legado para despertar mais pessoas, para expandir a consciência delas e também para elas se melhorarem internamente, é por meio da terapia. Por meio da terapia, eu consigo alcançar um público muito grande. Nós temos aí mais de 4 ou 5 mil pessoas atendidas já em todo esse tempo. É muita gente. São bastante pessoas. A grande maioria são dimensionais, ou quase todos são dimensionais, que vêm de outras dimensões e precisam de um up, um despertar a mais. E vem alguns que já estão nesse caminho do despertar, mas precisam também se trabalhar internamente. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por mais que aconteça coisas ruins, coisas que são desgostosas, coisas que não são boas, muitas vezes isso está te mostrando qual é o seu caminho a seguir, ou os padrões que você precisa romper. E aí sim, você vai começar a ver a vida com outros olhos e também poder entrar na sua missão de alma. Porque cada um de nós tem a sua missão. Imagine um roteiro de um filme, ou uma novela, um seriado, onde cada personagem tem a sua função. Se pergunte hoje se o que você está fazendo te traz uma felicidade, te traz uma alegria, você se sente bem. Porque pode vir questionamentos: nossa, mas será que eu vou prosperar? Será que eu vou ganhar dinheiro no que eu amo fazer? E a resposta é sim. Qualquer profissão, qualquer função, você pode ser próspero, abundante, milionário, rico ou viver bem. Qualquer função, tudo é vibração. Quando você faz algo que você gosta, as coisas acontecem mais rápido. E eu vou deixar um segundo vídeo falando como algumas ferramentas me ajudaram a chegar aqui agora, a ter essa clareza, a saber qual é a minha missão. Como essas ferramentas são muito importantes. Eu tenho certeza que assim como ajudou a mim, ajudou a minha esposa, vai ajudar a todos vocês. Com certeza. Então, curta esse vídeo, compartilha, passa para mais pessoas, assiste o segundo vídeo que eu vou trazer essas ferramentas que podem te auxiliar nesse autoconhecimento. E deixa seu comentário depois, falando se te trouxe alguma clareza, se fez sentido para você. E também no segundo vídeo, explicando quais são as ferramentas, se isso expandiu e abriu a sua consciência mais ainda para saber quem você é e o que você veio para fazer aqui. Então, gratidão, eu honro a presença de todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.